notas de frigorífico, para não esquecer. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Notas de Frigorífico. Eu sou o Francisco e estou aqui com o Rafael e hoje temos como convidado especial Miguel Correia, diretor artístico. Miguel, queres-te apresentar? Tudo bem, sim. Chamo Miguel Correia, estou ligado à área de design gráfico já faz algum tempo. A minha formação é em design de comunicação na ESAD, do Porto. E desde então tenho desenvolvido várias coisas neste setor. Okay. Portanto, é a área que de facto me apaixona e tenho tentado absorver e crescer um bocadinho dentro deste setor de atividade. Acho que sim. E já estavas a falar em ESAD, queres falar um bocadinho de como é que foi o teu percurso académico? Posso falar sobre isso, sim. A ESAD foi uma fase da minha vida, a nível de formação, que me marcou bastante. Porque de facto lá comecei a tomar conhecimento do que era verdadeiramente a área do design, ou as várias potencialidades que se podiam seguir dentro deste setor de atividade. Conheci professores fantásticos, conheci correntes de pensamento que eu desconhecia até à altura. Acho que isso também é a grande parte do que é importante na universidade, não é? Não é só o aprender as aulas. Sim. É também o conhecer outras pessoas e outras formas de pensamento, não é? Para já houve o fascínio de conhecer uma vida diferente e uma cidade diferente. A cidade do Porto é fantástica. Eu estava aqui em Aveiro, fiz aqui o meu início de formação e quando fui para o Porto foi uma experiência espetacular. O primeiro ano da universidade foi para me divertir, foi para conhecer pessoal, foi para experiências novas e só depois é que eu comecei a levar aquilo um bocadinho mais a sério. Claro. Pronto. Mas o momento em que comecei a levar mais a sério, de facto, valeu a pena e consegui aprofundar e conheci lá pessoas espetaculares, projetos e desafios que nos lançaram que eram mesmo top. E eu, por acaso, já comentei isso com algumas pessoas e também creio que convosco. Se calhar na altura não dava o valor devido àquilo que lá se aprendia. Portanto, agora olhando um pouco com uma certa distância, também com alguma experiência em cima deste, acho que o que lá era ensinado era fantástico e poderia ter até aproveitado melhor ou gostaria de voltar lá novamente. A nossa nota de 2 é ciência mais arte é igual a design. Ok. Sim, é uma boa frase. Uma boa analogia também. É uma boa analogia. Mas já lá vamos, se calhar, primeiro falar um bocadinho continuar a falar um bocadinho sobre ti. Estavas a falar da... Então, olha, de facto, como é que eu despertei para esta área, por exemplo? Se calhar é importante partilhar convosco isso. Era aí que eu ia chegar. Eu comecei a estudar na Escola Secundária José Estevão. Quando fui para lá no 10º ano, já escolhi o curso aqui em Aveiro? Aqui em Aveiro. Já escolhi o curso Tecnológico de Design. Portanto, eu sabia que queria fazer alguma coisa ligada a esta atividade, porque fazendo uma introspeção achei que seria o que eu queria fazer e de facto até hoje mantém-se. Portanto, ainda não tive nenhum tipo de dúvida em relação à área em que estou a estudar e a trabalhar, embora tenha feito coisas diferentes pelo meio. Pois. Ok. Mas sentes que, ou seja, já desde a tua infância que te sentias muito ligado tipo, à zona da arte, à área da arte? De alguma forma, não muito, mas de alguma forma, sim. Então foi uma coisa que surgiu se calhar um bocadinho mais tarde. Sim, já quando era maiorzito comecei a dar valor às artes e ao desenho e por aí fora e senti que queria aprender dentro desse setor. Sim, também na verdade nunca é tarde para isso, não é? Mas também passei um período de procura da minha identidade. Portanto, houve uma altura, enquanto eu estava ali no 11º ano e no 12º, que ia a tudo que era workshops e ações de formação para saber a vocação. Para saber o que é que de facto o que eu curtia. Depois ia animação de vídeo, desenho animado, não sei o quê, várias coisas até encontrar o que eu curtia mesmo. Mas eu acho que isso é importante. Por exemplo, até foi no meu caso, eu só realmente me virei para a multimédia e principalmente para o vídeo já com 21 anos, porque também se calhar nunca tinha feito esse processo de introspectiva e esse processo de descobrir. Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é muito importante. E há muita gente que chega ao final do 12º ano e não sabe o que é que quer. Ou vai para algum lado e depois descobre que afinal não era aquilo, porque se calhar também nunca... Ou vê-se muito forçado. Mas é normal que seja assim, porque nós com 20 anos nós estamos a construir a nossa identidade ao mesmo tempo, não é? Sim. E mesmo com 25 ou 30 é uma construção constante de identidade. E o facto de nós aprofundarmos e explorarmos diferentes setores e disciplinas é importante para o nosso crescimento em qualquer fase.
E mais nesse momento em que estamos a decidir qual vai ser a nossa profissão. Pois. Eu tive a sorte de até aqui nunca ter tido nenhuma quebra na minha vontade daquilo que tenho que fazer. O que tem acontecido é que eu tenho afinado a guitarra. Porque, por exemplo, eu vim de uma escola, se formos a falar na parte do design de comunicação, em que de alguma forma nós aprendíamos regras muito eficazes, em que nos era ensinado como comunicar de forma eficaz através do design ou através das artes visuais, com regras relativamente fortes. Pronto. E depois de sair da formação, eu também comecei a trabalhar na área, mas num setor um pouquinho mais ligado a... Em particular, assim que eu saí da universidade, fui trabalhar para uma empresa que trabalhava para a Vista Alegre. Ok. Portanto, o que é que se fazia? Criavam-se motivos e elementos para a impressão serigráfica para cerâmica. Ok. Portanto, Certo. é uma componente extremamente técnica. Pois. E ali não foi permitido, ou não era tão normal, explorares uma componente criativa. Cerâmica tem um Fui limite melhorando muito. num aspecto técnico, fui crescendo nesse setor, mas a parte criativa começou a ficar Estagnar. mais estagnada, fruto da profissão. E continuou a acontecer isto ao longo do meu percurso. Eu depois vim a trabalhar também por conta de outras pessoas, mas chegou uma altura em que eu criei a minha própria empresa. Já estamos a falar que foi talvez em 2010, 2011. Eu criei um projeto para a criação da minha própria empresa e o tipo de agência que eu idealizei criar na altura tinha uma componente de produção. Sim. Portanto, imagina, era uma agência que estava preparada para um cliente vir ter connosco, criarmos a imagem visual toda da empresa e fazermos a ativação dessa marca. Certo. Imagina, criares a rotulação da montra ou das viaturas, ou portanto, a aplicação da marca na sua realidade. Como tinha uma componente de produção muito forte, a componente criativa também foi sendo colocada de lado. Pois. E eu depois observava um pouquinho a minha forma de trabalhar e percebia, caramba, mas está aqui a faltar a possibilidade de eu criar e de voar, não é? Sim. Pronto. Isto para dizer o quê? Ao longo do tempo eu tenho tentado sair desse conforto e tenho tentado explorar formas de criar mais. Sim, ou de exercitar a criatividade. E de expressar, não é? De uma forma mais livre. Claro, e até porque cheguei a uma altura em que procurei formas de poder romper com esse tipo de regras e arranjar formas de poder criar sem condicionantes. Sim. Então foi daí que surgiu até a fanzine, não? O fanzine é exatamente um marco muito importante no meu percurso. E é uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo. Se eu me puser a olhar para trás, isso aconteceu relativamente há pouco tempo, porque já depois de ter criado essa primeira empresa que se chamava M Graphics, ateliê de publicidade, por volta de 2018 eu uni forças com outras pessoas também que já conhecia há algum tempo e que trabalhavam num setor de atividade ligado ao marketing e à fotografia, e criei uma nova empresa que se chama Gula Visual. Sim. Essa sim é a empresa que eu tenho neste momento, na qual sou fundador e sou art director lá, portanto sou responsável pelo departamento de design. Já agora qual é que é o Instagram para as pessoas que quiserem ir ver? É Gula Visual. Só? Sim. Realmente Gula Visual. Podem procurar Gula Feito. Visual. Mesmo fácil. Então, como eu estava a dizer, essa agência foi amadurecendo e dedicámos-nos mais à parte de projeto, digamos assim. Portanto, componente de design pura e dura, componente de comunicação pura e dura, sem o elemento da produção. Isso já me conseguiu ir para um caminho que me era mais confortável. Certo. Isto é, a nível de crescimento profissional e pessoal, já sentia que ali podia, de facto, fazer coisas melhores. E o meu registro enquanto designer também melhorou. Porquê? Porque eu dediquei mais tempo e mais atenção à componente de projeto e à componente criativa. Certo. Isso permitiu-me ficar mais confortável com aquilo que estava a fazer e também, de alguma forma, apresentar-me no mercado um pouco mais como especialista. Sim, pois, exato. Estás a ver? Exatamente. Portanto, convidar os clientes a virem ter connosco e saberem, não, esta empresa é boa a fazer aquilo, porque não é tão bom quando nós dizemos que somos bons a fazer tudo. Eu acho que
a especialização sim. é um caminho que nós devemos procurar. Sim, é a tal expressão Jack of all trades and master of none, não é? Tipo, Exatamente. saber fazer tudo, mas não saber fazer nada específico Claro. muito bem. Exato. Faz tudo. E a minha vontade é começar a ser mais especialista num determinado setor, para que as pessoas saibam, quando vierem ter comigo ou com a minha equipa, que vão ser bem servidos. Pois, exatamente. Pronto. Mesmo assim, esta componente de agência e esta dinâmica de agência, os trabalhos que nos são requisitados são extraordinários. Porque nos criam desafios muito grandes. Porquê? Porque os clientes são todos diferentes. Pois. E são pessoas e empresas de setores de atividade muito diferentes. Obriga-te a ser um bocado camaleónico. Obriga-te a pensar, estás a ver? Sim. Colocar-te na pele de cada uma das empresas, Claro. e mudares o teu estilo conforme aquilo que eles querem comunicar. Isso é importante, porque se nós fizermos a pensar em nós, o que é que a empresa vai querer, nunca pode não calhar o que esta empresa quer, não é? De facto, tem que ser mesmo camaleónico. Certo. Por acaso, Porque nunca pensei dessa maneira, porque eu quero fazer um logotipo, por exemplo, qualquer coisa. Eu penso como é que eu gostaria de ver, nunca penso como é que a pessoa que me contratou gostaria de ver. Pronto, na verdade, nós trabalhamos sobretudo para empresas. Sim. Não propriamente para particulares, mas para empresas de várias dimensões. Algumas nacionais, temos também clientes estrangeiros, temos clientes Todo lado. interessantes. E nós temos que fazer esse exercício de nos afastarmos e tentar perceber qual é que é a melhor forma de essa empresa se mostrar ao seu mercado. Sim. Não tem a ver com o nosso gosto pessoal. Tentamos que não tenha a ver com o gosto pessoal do cliente. Pois. Porque aqui entra a componente científica que se calhar estavas a lançar há pouco, essa ideia do design, que é a junção da ciência com a arte. Porque nós temos receitas ou ensinamentos que detemos, que sabemos como é que as coisas funcionam. Ou como comunicar uma determinada mensagem, não é? Sim, o design exatamente. serve para comunicares uma mensagem. E isso tu podes comunicar. As marcas são como as pessoas. Certo. Nós temos personalidades diferentes. Pois, exatamente. Não é? Temos personalidades Sim. diferentes, temos forma de vestir diferentes, temos temperamentos diferentes. E as marcas também têm temperamentos diferentes. Completamente. Portanto, se tu não vais comunicar uma fábrica de lâminas, não vais comunicar da mesma forma de uma fábrica de algodão. Claro. Pronto. Ou uma empresa de automóveis com uma empresa de bicicletas ecológicas. Certo. Pronto. Pois. Portanto, tens que ir buscar os pontos fortes e tens que falar. Eu gosto, um exercício que eu aconselho às pessoas quando têm dificuldades a criar marcas ou no processo de design é: pensa na marca como se fosse uma pessoa. Sim. Como é que essa pessoa se veste? Como é que essa pessoa fala? Qual é a acentuação que essa pessoa usa enquanto está a falar? É uma pessoa que fala assim sempre devagarinho ou grita? Ou como é que se apresenta numa sala? Portanto, estas questões da personalidade são importantes quando se trata de criarmos marcas. Fernando Pessoa personificar as marcas para, os heterónimos. Sim. É um exercício que me tem ajudado no processo de criação desta... Até porque as pessoas, quando olham para uma marca ou para uma empresa, personificam-na. Possivelmente. Sim, há muitas pessoas, pelo menos eu sinto isso. Sim, até posso dizer que, por exemplo, na comunidade de carros, as pessoas personificam muito a marca BM, porque a marca BM são as pessoas que têm aqueles carrões, maquinões e gigantes. Está associado a determinados valores. Certo, sim, Mercedes é mais luxuosa, a Maybach também é mais luxuosa. Então as pessoas personificam a marca. Eu acho que tu, quando conhecendo as marcas, tu consegues também, sem pensar muito, imaginar como é que a marca é se fosse uma pessoa. Só pela maneira como a marca comunica. Utilizadores de Apple, utilizadores de Android, estás a ver? É sempre assim uma extinção em que uma pessoa é uma pessoa quando é um Android, outra pessoa é outra pessoa quando tem um Apple. Pronto, e nós associamos-nos, enquanto indivíduos, associamos-nos também aos valores que as marcas transmitem para o mercado. Pois, também. Nós queremos, na nossa construção e na forma como nos apresentamos aos outros, também, por vezes, nos munimos de acessórios ligados à roupa de marca, ou a um carro que conduzimos, ou uma posição social que é determinada pelas marcas. Pois, exatamente. Portanto, é importante termos isso tudo em conta. Tu, como designer, tens os teus gostos pessoais, o cliente que te está a contratar tem os seus gostos pessoais, mas a marca não é para nenhum de vocês, é para o cliente. É para o cliente. Pois, exatamente. Tal e qual. E daí tu não podes ser... convém que não coloques muito a tua visão pessoal,
Portanto, não colocar questões religiosas, políticas ou de ideologia que sejam aquelas em que tu acreditas, mas sim abstrair-te de uma forma científica para a criação dessa marca. No entanto, como se trata de um setor visual, de um setor muito gráfico, há uma componente artística muito grande. Componente artística em que aspecto? Se nós os três nos pedirem para criarmos uma marca, um logótipo para uma marca, nós os três vamos fazer um trabalho diferente. Completamente. Mesmo que tenhamos em mente exatamente a parte científica igual. Mesmo que nos seja dado um briefing com a componente científica ou com aquilo que tem que resultar. Portanto, a componente subjetiva entra aqui. E essa componente subjetiva faz sentido que seja trabalhada. E eu apelo a que todos os profissionais desta área investam neles próprios para que consigam melhorar enquanto artistas, designers. Eu digo isto porque eu tenho feito esse exercício. Há um bocado estava a falar um bocadinho daqui do percurso. Mesmo trabalhando com agência, acabas por ter um tipo de trabalho que tem que ser altamente eficaz e funcional. Claro. Portanto, tens briefings ou colocados pelo cliente ou por ti próprio que são muito fortes. Sim. Estás a ver? Portanto, não existe a possibilidade de tu voares além daquilo que é o que te propões a nível de comunicação da marca. Por isso eu encontrei, para mim próprio, um hobby que tem a ver com a minha área na mesma. Portanto, geralmente uma pessoa tem um hobby e faz coisas muito diferentes, mas eu não. Eu criei uma publicação em formato de fanzine, que vocês acho que já conhecem, mas vamos falar um pouquinho. Sim, é isso, para também para dar a conhecer a quem está a ver ou a ouvir. Pronto, e essa parte permite-me, isto é, criar e romper barreiras criativas que eu depois posso levar ideias novas à minha empresa. Claro. Sim, um depósito de criares aqui a capacidade de tu questionares as barreiras das tuas ideias. Sim. Estás a ver? E de romperes com barreiras que são às vezes colocadas por ti próprio e pelo trabalho que vais desenvolvendo ao longo do tempo. Neste caso estás a falar da ultraviolenta, certo? Neste caso estou a falar da ultraviolenta. Pois. Sim. Ou seja, tu me estás a falar só e como é que surgiu a ideia assim de criar tanto do nome como depois do conteúdo de cada das publicações? Ok, a ideia já surgiu há algum tempo. Sim. Eu estava a estudar no liceu quando não havia YouTube. Isto é estranho. Sim. Pronto, e vocês agora põem-se a pensar, isto foi no tempo dos dinossauros, mas não foi. Não Houve uma altura em que não existia YouTube. E não foi assim há muito tempo. E houve uma altura em que não existia internet. Mas eu quando estava na universidade, existia internet, também não foi assim há tanto tempo, mas o YouTube estava a dar os primeiros passos. Pois. Isto para dizer o quê? O acesso à informação que nós tínhamos, ou que a minha geração tinha enquanto adolescente, era um acesso mais escasso do que é hoje em dia. Muito analógico. Ou era digital, mas e os próprios processos de criação artística e de design eram tudo processos muito analógicos. Sim. Na arquitetura, no design, os processos eram analógicos. Claro, portanto, estava a haver uma transição para o digital. E eu fui criado de alguma forma nesse registro, e quando nós queríamos conhecer cenas novas sobre bandas, artistas, cinema, nós podíamos ver o que estava na televisão, ou podíamos viajar para ir conhecer, claro, ou podíamos ter acesso a publicações que eram muito descontraídas e muito caseiras, nas quais as pessoas partilhavam as coisas que gostavam. Esse tipo de publicação são fanzines. Certo. Portanto, imagina que tu ias ver um concerto qualquer a Amsterdão e tiraste umas fotos, fizeste um review do concerto que viste e escreveste aquela cena. Sim. Tiraste umas fotocópias e distribuíste aquilo para os teus amigos. Portanto, este era o espírito do fanzine. Ou então tinhas uma banda e no concerto que ias dar tinhas uma apresentação sobre vocês. Isto aqui é o que nós chamamos fanzine. Eu comecei a ter um gosto particular por este tipo de publicações. Sim. Comecei a colecionar, comecei a juntar algumas cenas e também tinha a vontade, durante o tempo em que estava a estudar, de fazer uma publicação dessas com os meus amigos. Sim. Porque havia pessoal que era bom a fotografia, havia pessoal que era fixe a escrever, havia pessoas com valências muito diferentes e talentos muito grandes, e eu pensei, era bacana nós fazermos uma revista em que pudéssemos Sim. colocar o nosso trabalho para mostrarmos
para servirmos, para também nos promover. Pois, claro. Porque estávamos a entrar no mercado de trabalho e também era importante promovermos aquilo em que éramos bons. Não só para se expressarem, mas também para se promoverem. Sim. Eu por acaso tenho curiosidade, a fanzine, o formato dela faz parte da fanzine ou foi assim uma ideia, por exemplo, que surgiu, o facto dela ser assim dobrável, parecer um livrinho, mas ao expandir parecer uma folha A3? Sim, ok. Eu não sei, por acaso tenho curiosidade de saber se o formato dela formato assim. físico. Sim, sim. Os fanzines podem adquirir os mais diversos formatos. Ok. E o que... Pensem que já fosse uma norma de serem todas ou parecidas todas Não, elas. aliás, a grande vantagem que eu encontro neste tipo de publicações é que tu podes ser totalmente livre. E essa liberdade que eu procuro na edição de fanzines. Tu perguntaste-me há pouco como é que surgiu. Eu estava a tentar partilhar convosco que surgiu a ideia quando eu estava na universidade, Sim. mas essa ideia não foi para a frente, Pois. ficou por ali. Eu tinha inclusivamente a listagem das pessoas que queria que participassem, tinha já tudo relativamente bem planeado, mas o processo profissional e de vida levou a que isso nunca fosse posto em prática. No entanto, agora com esta época da pré-pandémica, em 2019 mais ou menos, surgiu-me novamente a ideia de colocar isso em andamento. Entretanto surgiu a pandemia e acabámos todos por ter uma experiência muito nova, muito diferente, não sabíamos o que fazer, tínhamos muito tempo livre, eu fiquei em casa a trabalhar e esse tempo permitiu-me repensar algumas coisas e colocar alguns projetos que estavam na gaveta em prática. Pois. Pronto. E foi assim quando retomei o projeto da fanzine ultraviolenta. Portanto, com o que eu já tinha idealizado na altura, fiz uma primeira edição que era aquilo que era a minha visão do que é que a publicação podia ser e entretanto comecei a convidar as pessoas que já na altura eu queria que participassem. Sim. Alguns ainda consegui que entrassem, que participassem e por aí fora. E isto, como é um exercício muito livre, muito artístico, fazes o que queres, era do género, eu lançava um tema e dava para o pessoal, olha, faz aí a tua interpretação do tema. Sim. Sem limites, sem stress, sem pensares muito. E se vocês pensarem que isto aconteceu na pandemia, era tudo por correio. Pois. Portanto, reativámos aquela cena dos correios, que era uma coisa impensável, não é? Sim. Nos dias de hoje. E começámos a comunicar. Comecei a comunicar com pessoas que não estavam ao pé delas, através do correio, através do Instagram e através do WhatsApp. Começámos a montar a cena e foi crescendo. Pois. Foi crescendo para pessoas de vários países do mundo, foi crescendo para imensa gente. Acabei por conhecer bué de pessoal à conta disto, bué de pessoas com registros diferentes, sempre com uma premissa de liberdade. Sim. E sempre fugiu muito para o analógico, não é? Para se calhar para alguma arte plástica. Sim. Em cada publicação. Sim, era procurar exatamente isso, que era o balanço que eu te estava aqui a falar do digital versus o analógico. Porque como eu tenho trabalhado desde há anos no digital, eu estava a sentir a necessidade de fugir um pouco dos ecrãs para procurar uma expressão que não se consegue nos ecrãs. Pois. Ou através das ferramentas que nós temos acesso. E de que forma é que isto se consegue? Com experimentação prática, analógica e uma coisa mais tátil. Ir procurar um bocadinho a estética punk ou grunge dos anos 80, 90 e procurar aquele registro da fotocópia, do corte, da letra de calcável, do stencil, que por mais que tu tenhas um bom sistema de Photoshop ou de tratamento de imagem, nunca vais conseguir aquele efeito. Igual, a não ser que risques desenhos e digitalizes e fotocopies e não sei o quê. Portanto, esse registro estava-me a entusiasmar muito e encontrei aí uma forma de criar artisticamente muito livre. Sim. E acabei por envolver pessoas, conheci pessoas. O fanzine vai neste momento no número 25 e já participaram centenas de pessoas. Sim. Deu asa a muitas outras cenas, deu asa a partilhar isto através de workshops com o pessoal, palestras. Está aqui a criar um movimento à volta do fanzine que de alguma forma me entusiasma, me deixa muito contente e que também me ajuda enquanto profissional a crescer e a criar um bocadinho de conhecimento diferente. Até porque a malta mais jovem também, a malta mais jovem que está nas artes também agora está muito no digital e
Sim. E se calhar também tens essa experiência que também depois, nos teus workshops e assim, a malta fica contente, fica fascinada e gosta de fazer aquilo, não é? Porque o pessoal também está muito habituado. Pois, é encontrar uma forma de exprimir completamente diferente. Sim, o pessoal vibra bué. E depois quando começam a ver resultados com uma coisa que saiu de ti de forma mais direta, sim, é normal que fiques picado. Pois. É? E o pessoal diz assim, mas é assim que se consegue. Claro, é assim que se consegue. Até porque eu sou um apologista do uso do desenho como método de pensamento do design. Sim. O desenho, o registro, alguma coisa que é feita por ti antes de te sentares no computador. Portanto, o planeamento. Esse planeamento pode passar por este tipo de atitude, de tu criares de uma forma mais plástica conteúdos gráficos que depois podes usar para criar o teu processo de design. Sim, sim. Pois, exato. É que também te ajuda a pensar de uma forma diferente, completamente do que se estivesses sempre no digital. E depois se calhar consegues aplicar isso também no digital. É porque, por exemplo, no digital, como o Miguel disse, não é palpável, tu não consegues, por exemplo, ter noção de como é que vai ser a textura de um papel, por exemplo, um cartaz. Sim, sim. Então não consegues sentir assim o que é que aquele cartaz vai transmitir para a pessoa. Isso volta outra vez atrás da personificação da empresa, mas isso é outro, pronto. Sim, sim. Isto tem muito a ver com o carisma daquilo que nós criamos, ou com a personalidade ou o aspecto genuíno daquilo que tu crias. Porque se tu pensares assim, eu quero fazer um cartaz cujo lettering mimetiza um carimbo, tu vais andar à procura de um tipo de letra ou de uma fonte que seja um carimbo. Pois, que simula, mas uma pessoa... Mas porquê que tu não fazes o carimbo na mão? E sim, pintas? Exatamente. Porque isso é mais carismático, é mais verdadeiro do que estás a usar. Sim, e pode ser a mesma coisa. A textura é diferente. A textura é diferente, vai ser uma coisa única. Vai ser impossível de tu replicares aquilo. Portanto, é este carisma e esta verdade que é importante nós encontrarmos no nosso trabalho. Ou até, quem sabe, misturar a parte digital, por exemplo, imprimir o cartaz e depois imprimir ali o carimbo, carimbar. Precisamente. E depois... É outra coisa completamente isto diferente. Não é fazer aqui um apelo só analógico. Sim. É um apelo ao analógico enquanto forma de pensamento e de trabalho, e tu depois levares isso para o digital novamente. Para quê? Pois. Para poderes corrigir, trabalhares as imagens e, quem sabe, incluires elementos digitais lá em cima pelo teu interesse. Sim. É que fica assim fica uma fusão que se calhar é mais interessante do que as duas separadas. Precisamente. Porque eu sentia... dar a mão uma à outra. Eu sentia muito que a plataforma digital nunca era plena, ou não conseguia atingir uma plenitude total nas minhas criações. E com esta atitude um pouquinho mais diferente, sinto que consigo. E dá-me um gosto terrível atingir certos resultados. Acho que isso é bom, porque às vezes quando uma pessoa faz daquilo que gosta da sua profissão, quem quer por gosto não cansa. Pois, mas às vezes acabas por cansar, porque é a tal coisa, começas-te a sentir muito limitado, começas-te a sentir... Ou seja, perdes um bocado a paixão, mas encontrar estas formas como o Miguel encontrou, eu acho que é muito importante. Que renova o espírito e a vontade de continuar a criar e a trabalhar. Tal e qual. É que se eu não fizesse isso, se não encontrasse essa forma, ia correr o risco exatamente do que tu estás a dizer, de não tirar da minha profissão ou da minha atividade um prazer. Pois, exatamente. E esta forma que eu encontrei traz-me prazer e traz-me um crescimento pessoal. É isso que toda a gente aspira, não é? Tirar prazer da sua profissão. Porque, claro. Lá está, porque depois já entramos no quem corre por gosto não cansa. Ou seja, uma pessoa não fica farta, tem gosto por fazer. Não... Sim. Neste momento o fanzine Ultraviolenta, que eu também convido o pessoal a ir ver, vão lá ao Instagram vão por aí. Eu pessoalmente estive a explorar antes de vir para aqui. Eu vi a terceira fanzine, eu fiquei fascinado com aquela arte. Sim, a terceira, eu vi aqui um bocadinho assim, isto é eu podia ter trazido, por acaso podia ter trazido, não me lembrei disso. Esquecimento. Eu vi algumas, vi o pai 4 ou 5, mas vi a terceira, eu assim, Eu também sei, tu de vez em quando apareces, vais a pequenas feirinhas com os fanzines, não é? De vez em quando, isto é assim, portanto, o fanzine acabou por criar
um movimento à volta desta edição. Uma comunidade? Criou uma comunidade e tem criado algumas coisas, tal como te estava a falar dos workshops, Pois. mas também criou outras situações. Ir às escolas e incentivar os alunos também a fazerem coisas deste género, quer seja a universidade, quer seja ao liceu. Tenho tido a oportunidade de ir lá partilhar um bocadinho o meu conhecimento. E além disso, criou outras coisas, como eu estava a dizer há pouco. Como tenho curiosidade em saber se há mais pessoal a fazer coisas deste género, comecei a pesquisar em Portugal quem é que também fazia fanzines. Sim. Nós por acaso temos uma colega que está a fazer uma fanzine na universidade. Da ESDK. Exatamente. Também conheço. Sim. Ela está a fazer um excelente trabalho. Por acaso está... Ela está a fazer aquilo que era o que eu me propunha no início, que era de partilhar o talento dos meus colegas. Portanto, ela tem um trabalho notável. Eu ainda não a conheci pessoalmente, mas já falámos por Instagram. Ela já me arranjou alguns fanzines dela. E esse espírito é top, porque ela está a dar ali o palco às pessoas que são colegas dela e que têm trabalho bom e que ela acha que merecem e está a divulgá-los. E com isso está-se a divulgar ela também. Pois, exatamente. Pronto, e os meus parabéns para ela, desde logo. Canas, para ti. Tal como ela faz isto, há muitas pessoas em Portugal a fazê-lo. Pessoas de idades diferentes, backgrounds muito diferentes. Completamente. Pronto. E como eu, neste percurso de descoberta, encontrei estas pessoas e fico maravilhado que ainda se façam fanzines em Portugal agora. E mais do que nunca. Okay? Há pessoal da banda desenhada, pessoal da escrita, da poesia, da fotografia, do design, da arquitetura, a criar fanzines. Sim. O fanzine tem a grande força de ser uma plataforma livre. Pois. Na qual tu podes verter a tua opinião ou aquilo que tu gostas de fazer sem teres as correntes aprisionadas das editoras. Nenhum filtro aplicado. Nenhum filtro. Portanto, tu vais, mesmo que às vezes sejas um bocadinho provocador e corrosivo, vais fazer o que tu queres. Mais tóxico. Exatamente. E Também não está venha ninguém. quem vier, não Tu quero não saber estás das opiniões dependente do de resto. ninguém. E não Quem não estás... gostar não consome. Exato, porque aquilo, a grande filosofia disto é o do it yourself. Sim. Portanto, desde a pesquisa à edição, ao grafismo, à impressão, aos agrafos, é feito por ti. Pois. Geralmente por ti ou por um grupo de pessoas. Portanto, esse do it yourself é o que te permite seres totalmente livre na publicação. Claro. Pronto. Esta curiosidade levou-me a conhecer pessoal em Portugal que está a fazer fanzines neste momento e eu comecei a colecionar. Por acaso, como é que comecei a confeccionar até este caso, que perdi-me na quarta ou quinta edição. Mas estava tudo direitinho, estava tudo lá direitinho. E esta cena do colecionismo é interessante porque vais descobrindo pessoas novas, trabalhos novos, diferentes. E atrás desta coisa do colecionismo levou-me também a organizar alguns eventos ligados a este setor da publicação independente. Sim. Como eu considerei que havia pessoas de valor em Portugal a fazê-lo, por exemplo, o ano passado ou há 2 anos, já não me recordo, integrei dentro da Feira do Livro de Aveiro, foi o ano passado, dentro da Feira do Livro de Aveiro, um projeto chamado Zine City. Sim. Tu foste lá, Pois estava chegaste a ver, ao pé da Câmara Municipal. Sim, integrado na Feira do Livro, em que era o quê? Eu convidei 27 editores portugueses a terem lá as suas publicações à venda. Além de lá terem as cenas deles à venda, eles podiam vir, por exemplo, um dia cada um para explicar e conviver com o público e não sei o quê, e apresentar o que estavam a fazer. Portanto, com o intuito de lhes dar, mais uma vez, uma visibilidade. Dá palco. Pronto. Isto tem levado a que eu conheça relativamente bem este meio. É um nicho de mercado, mas eu conheço bastante bem e tenho ligado com este tipo de pessoas. E levou-me a um projeto que eu aproveito esta oportunidade que vocês me estão a dar para falar. Força! Porque é o que além da gula visual e do fanzine ultraviolenta, o que também me entusiasma neste momento é a Fanzineteca de Aveiro. Que é o quê? Fanzineteca é uma biblioteca especializada em fanzines, que eu estou a criar aqui em Aveiro, na biblioteca da Escola Secundária José Estevão. Portanto, vai contar com a minha coleção particular de fanzines portuguesas, só, que são perto de 560 exemplares, numa fase inicial. Sim. Portanto, numa fase inicial, claro. Porquê? Porque com isto está sempre a crescer. Pois. Eu estou sempre a comprar fanzines novos, estão-me a oferecer fanzines novos, estou a trocar, portanto, o espólio e o acervo vai crescendo. Mas eu considero que há uma oportunidade para partilhar o que é a minha coleção com pessoas que queiram também conhecer.
Sim. Portanto, investigadores da área de design, investigadores da área social, porque os fanzines são um espelho da sociedade. Sim, claro. E investigadores das várias áreas vão poder deslocar-se à biblioteca da Escola José Estevão, consultar os exemplares que lá estão. Grande parte deles são coisas extremamente raras, que existem muito poucos exemplares, com uma forte componente na área da banda desenhada e de design gráfico. Portanto, Que curioso. O que é super curioso, cenas portuguesas Sim. feitas com alta qualidade, embora as pessoas não possam trazer para casa por questões do valor que cada uma das obras tem, podem ir lá consultar, podem pedir-me e podem fotocopiar ou fotografar, e conseguem ter acesso através desse registro, através da rede distrital de bibliotecas. Portanto, em qualquer biblioteca que estejas, se colocares se fizeres uma pesquisa por Fanzinoteca de Aveiro, vai-te aparecer a listagem das cenas que já lá estão. Ok, isso é muito fixe. Yeah. Pronto, isto é o projeto que eu estou agora mais empenhado em fazer. Embora seja um hobby, é um projeto que também está a tomar umas proporções interessantes. Portanto, na verdade, também vais tendo sempre montes de projetos diferentes, não é? Sim. Queres partilhar mais alguns? Ou não, estes são os mais importantes neste momento. Sim. Ok. Estes são os mais importantes. Sim, senhor. Se calhar agora, que já estamos isto, já falámos um bocadinho, já vai longe, se calhar agora vamos fazer uma pausazinha e depois vamos voltar só para fazer uns joguinhos, umas rúbricas. Bora, vamos a isso. Eu como também explorei o site da marca da Gula Visual, eu vi lá assim, uma parceria, ou não parceria nada, clientes, Puma, eu assim, uau. Sim, então isso eu acho que é de facto importante falar convosco sobre isso, porque vem no seguimento desta experimentação que eu estava a falar. Portanto, houve um convite por parte da equipa de design da Puma na Alemanha, algumas pessoas que já me conheciam lá, algumas pessoas também que tinha lá portugueses a trabalhar, que conheciam o meu trabalho, e que me fizeram o desafio de fazer algumas criações com a equipa de lá de Motorsport. Portanto, a Puma estava a trabalhar para marcas muito conceituadas a nível mundial, como sejam a BMW Motorsport, a Porsche, a Ferrari, a Mercedes-Benz. Portanto, estamos a falar de marcas muito conceituadas. E a Puma estava a desenvolver e desenvolve com frequência as coleções de aparelho para motorsport. Sim. Não percebi. Aparelho, portanto, roupas, vestuário. Mas para os pilotos ou Não, para o mercado. Para o mercado. Para o mercado. Ok. Nós podemos comprar a coleção da BMW da Puma. A merchandising. Merchandising oficial. Okay. Pronto. E nessa ocasião fui convidado a participar com eles nesse processo criativo e na criação dos gráficos para essas coleções. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que foi um momento na minha profissão em que eu me pude sentir verdadeiramente criativo. Porquê? Porque foi-me dada a oportunidade de levar estes conhecimentos do analógico e da experimentação, do design experimental, para um projeto de topo. Pois. Que à partida eu podia pensar que não havia lugar para este tipo de experimentação ou de liberdade tão grande. Certo. Mas na verdade é o sítio onde tu podes fazer esse crescimento. Pronto. E onde eu fui levar este processo de criação mais artística, mais analógica, mais experimental, que tinha vindo a desenvolver nos últimos anos, e consegui materializar, e a receptividade da equipa de lá foi muito boa. Isto não foi um trabalho só meu, foi um trabalho com interações de várias pessoas, 4 pessoas ou 5, em que também a minha visão sobre os projetos de design mudou um pouco. Porque o caminho futuro não é o design ou o projeto não é feito por ti, não é feito por uma pessoa, é feito por uma equipa, e as várias interações e visões dessa equipa é que vão dar o resultado final. Portanto, nós temos que aprender também a nos desprendermos um bocadinho da questão do ego enquanto trabalhamos no setor de design, é interagirmos, trocarmos ideias e afinarmos, e cada um coloca um bocadinho de si no projeto. Portanto, esta questão da barreira do ego convém quebrar. Sim. Para a otimização dos resultados. Sim. Não funciona uma pessoa egocêntrica que só pensa no projeto dela, no trabalho dela, estar a trabalhar em equipe. Exatamente. Não funciona. Para trabalhar na equipa é essa mesmo. É isso mesmo. E acabei por descobrir aqui uma forma também de expressão profissional top. Senti-me imensamente bem com o resultado,
e também cresci a nível pessoal e profissional com esta experiência. Portanto, não podia deixar de vos falar sobre isso. Sim, Ok? muito fixe, muito fixe. Então agora sim, vamos fazer uma pausazinha e já voltamos. Para descomprimir. E pronto, agora estamos de volta e vamos começar com a primeira rúbrica, que é o Quem Me Dera. Aliás, não, vamos antes começar ao contrário. Vamos começar com a primeira rúbrica, com outra rúbrica, que é Quem Conta um Conto. E eu fui aqui pesquisar na academia e encontrei este livro. E agora vamos abrir isto numa página ao calhas e vamos dizer uma frase e agora tu vais inventar qualquer coisa só para continuar, assim, explorar a parte criativa da escrita. Ok, boa. Portanto, vamos aqui fazer assim, ok? Quem é que precisa de óculos? Quem é que precisa de óculos? Sim. Quem tem visões curtas. Quem tem vistas curtas. Então, e agora desenvolve. E porquê é que essa pessoa tem a visão curta? Porque os óculos podem não ser só esta coisa que nós temos aqui na cara, não é? Podem ser formas que nós temos de filtrar aquilo que vemos ou que nos é apresentado. Agora eu. Porque nem tudo o que nos vem aqui às vistas é verdade ou pode ser considerado uma verdade final. Portanto, a capacidade de crítica e de questionar aquilo que nos envolve é importante. Pois, ou seja, mesmo quem tem óculos às vezes precisa de óculos. Mesmo quem tem óculos precisa de óculos. Eu falo por mim, eu uso óculos, mas também precisamos de filtrar através do nosso espírito crítico aquilo que nos chega à nossa vista, não é? Sim, não vamos papar tudo o que nos aparece. Claro. Então estamos tramados. Hoje em dia, tudo cá na internet tem que tomar com uma grain of salt. Sim, não? Uma capacidade de filtrar. Uma pitada de sal. Deixa eu ver. Fazer parar o trânsito. Fazer parar o trânsito. Há muitas formas de fazer parar o trânsito, não é? Às vezes tu podes parar pela forma como te apresentas ao mundo, mandares uma mensagem tão forte que o pessoal quer te ver e quer parar. Ser tão assim, escandaloso o que fizeste. Não escandaloso no mau sentido. Escandaloso o que fizeste, que as pessoas que vão a passar param para ver o teu trabalho. Engraçado. Sim. Pronto. Agora, se calhar, vamos então para terminar a segunda rubricazinha, que é o Quem Me Dera, que é olhares para trás e pensares em alguma coisa que gostarias de mudar. Quem me dera... Tem alguma coisa que tivesse feito que não farias ou que farias diferente? Ter começado mais cedo uma vertente experimental no design. Quem me dera não ter colocado a mim próprio barreiras de pensamento no aspecto criativo. Mas quando dizes começar mais cedo na parte criativa de design, estavas a começar a dizer começar a outra violenta mais cedo? Eventualmente. Ou um projeto semelhante. Porque a ultraviolenta chama-se assim, mas não é violenta. Ela é violenta no sentido em que te propõe a ti próprio a questionares e a seres um bocadinho mais brusco e mais assertivo naquilo que veiculas enquanto mensagem. Portanto, esse tipo de atitude é positiva sempre. E quem me dera ter percebido a importância deste tipo de atitude na minha profissão mais cedo. Ou ter tido o arrojo de a fazer mais cedo. Ter tido o arrojo. Fica a dica para toda a gente. Certo. Sim, é uma dica que sigam a vossa veia criativa, experimentem, pensem, desenhem, arrisquem, aculturem-se, vejam cenas. Isso vai-vos fazer crescer enquanto indivíduos, enquanto profissionais. Certíssimo. Bem, acho que está na hora de fechar o frigorífico. Isso. E vamos acabar o episódio. O Miguel agora vai também fazer aqui uma notinha de frigorífico com as canetas. E depois, que se quiserem ver, o resultado vai ser visto nas redes sociais. Tchau, malta. Tchau. Obrigado. Até já.